E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula, ainda com abordagem de função exponencial, porém especificamente atacando as equações exponenciais. A gente já conhece equações do primeiro grau, do segundo grau, vamos agora entrar nas equações exponenciais, onde vamos contar com incógnitas no expoente e igualdades, ok? Tipo uma situação como essa: 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Eu tenho uma igualdade entre potências. Potências que inclusive têm o que em comum? A mesma base. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Quem deve ser o valor do x da incógnita para que essa igualdade seja válida, seja verdadeira? Obviamente, o x deve ser 3. Porque se as potências elas são iguais e as bases já são iguais, os expoentes também devem ser o quê? Iguais. Beleza? Se liga. Vamos ver outra situação. Eu posso ter 3 elevado a x igual a 81. Aqui já difere um pouco dessa, porque aqui não estou com igualdade inicialmente, a priori, de duas potências. Mas eu posso fazer aparecer, tá? Duas potências, inclusive com base 3. Porque para achar o valor da variável, eu posso também raciocinar, né? 3 elevado a qual valor dá 81? Isso de cara, algumas pessoas conseguem enxergar logo e já colocam a resposta. Mas vá que você não consiga enxergar logo, você pode fazer o quê? Fatorar 81. Lembra de nossa fatoração? Dividindo por 3, que dá 27, por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Ou seja, meu povo, 3 elevado a x será igual a 3 elevado a 4, tá? Então, isso é equivalente, implica, na verdade, em dizer que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Portanto, implica que x tem que ser o quê? 4, para que essa igualdade seja verdadeira, beleza? Se liga. Bom, eu posso ter também algo do tipo 5 elevado a x menos 1 igual, né, a 25 apenas, tá? E nesse caso, similar às outras, o que é que eu poderia ter? 5 elevado a x menos 1, 25. Eu posso escrever na base 5 como uma potência de 5, para poder fazer uma comparação entre potências. Isso será 5 elevado a 2. E, portanto, como as bases são iguais, os expoentes também têm que ser iguais, ou seja, x menos 1 tem que ser igual a 2. Essa expressão é igual aqui. Aí eu vou ter uma equação do primeiro grau, como eu também posso ter uma equação do segundo grau, galera. As minhas manipulações com a igualdade dos expoentes podem gerar, tá, equações do primeiro grau, equações do segundo grau ou até outras equações. Claro que a gente precisa conhecê-las mais à frente, beleza? Se liga. Se x menos 1 é igual a 2, isso implica que x é igual a 2 mais 1, ou seja, 3. Tá? Significa, então, que o conjunto solução dessa equação é 3, que é o valor de x que satisfaz aquela igualdade. Assim como aqui o conjunto solução é 3 também, e aqui o conjunto solução é 4. Tá? Ou você determina o conjunto solução, se for pedido na questão, tá, no enunciado, ou você determina apenas o valor da incógnita, se for solicitado. Qual é o valor de x para que aquela igualdade seja válida? Se liga. Olha só, eu posso ter também algo do tipo meio elevado a 2x menos 5 igual a 8. Se liga, galera. Aqui, já diferente das anteriores, na verdade, similarmente às anteriores, eu tenho que deixar em bases iguais, para que eu possa fazer uma igualdade entre as potências. A base aqui que tem a variável, que a variável é x, é meio, tá? Aqui eu tenho 8 desse lado, mas 8 eu consigo escrever na base meio. Bom, eu posso escrever o seguinte, isso aqui eu repito, 8 equivale a 2 elevado a 3. Fatorando, você vai encontrar isso, né? Por 2 e por 2 dá 2 ao cubo. 8 é 2 ao cubo. Mas ainda não está na base meio. Porém, eu conheço potenciação e sei que 2 ao cubo é a mesma coisa que meio elevado a menos 3. Beleza? Eu posso fazer esse joguinho aqui, ó.
Meio elevado a menos 3, ó. Base elevado a expoente negativo. Inverte a base, então volta a ser 2 elevado a 3. E aí eu estou fazendo o processo contrário, tá? Do que normalmente é feito. Por quê? Porque eu quero que apareça a base meio para comparar com essa base meio também. Se eu acho isso, eu digo que o expoente de K é igual ao expoente de K. Pronto, uma equação do primeiro grau que resolvendo eu vou ter 2x igual a menos 3 mais 5. Portanto, 2x igual a 2. Isso implica que x é igual a 1. Ok? Então, a solução dessa equação exponencial é 1. Tá? Eu também poderia fazer o seguinte aqui. Eu poderia inverter a base meio e o sinal aqui ficaria negativo e faria o jogo de sinal entre esse e esse. Porém, eu corro o maior risco de errar por esquecer justamente essa distributiva do sinal aqui. Mas experimentem. Você poderia inverter. Meio equivale, ó, meio também equivale a 2 elevado a menos 1. E esse menos 1 eu multiplico com propriedade de potência por esse e por esse, e eu vou chegar no mesmo resultado. Aí, ao invés de comparar a base meio, eu vou comparar a base 2. Então, será menos 2x mais 5 igual a menos 3 não, igual a 3, porque aí a base será 2. Beleza? Se liga. Bom, a gente viu esses 4 exemplos aqui iniciais, só para a gente ter uma noção do que é uma equação exponencial. E agora a gente vai expandir com outros exemplos um pouquinho melhores, tá? Para que a gente broque no final sobre a equação exponencial. Beleza? Fica aí que a gente vai continuar. Continuando, meu povo querido, olha só, trouxe mais 4 exemplos, agora mais bonitinhos, né? Os que a gente viu os mais simplesinhos, agora vamos ver os mais bonitinhos. Mas não se preocupem, é só manipulação, tá? A gente viu que o objetivo macro, pelo menos a priori, né? Dependendo do tipo, nesses tipos mais suaves, é você comparar duas potências que têm uma mesma base, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho como bases, né, eu tenho igualdade de duas potências, uma base é meio, outra base é 4. As bases são distintas, mas será que existe algo em comum que eu posso transformá-las para que eu obtenha bases iguais? Sim. Meio equivale a exatamente 1 sobre 2. Isso é 1 sobre 2 elevado a x. 4 é exatamente 2 elevado ao quadrado. Esse 2 elevado ao quadrado está elevado a 1 menos 3x. Beleza? Já estou movimentando. Aqui a base é meio, aqui a base é 2. Eu posso deixar tudo na base 2, ou tudo na base meio se eu quiser. Mas eu vou deixar na base 2. Como é que eu deixo meio na base 2? Isso é 2 elevado a menos 1. Meio é 2 elevado a menos 1. Ou você já poderia botar logo, ó, aqui não é meio elevado a x, então isso vai ser 2 elevado a menos x. Beleza? Expoente negativo inverte a base. Isso daqui se tornaria isso, então eu estou fazendo a volta. Tá? Aqui eu aplico propriedade de potência. Esse 2 ele vai multiplicar esse termo aqui. Conservo a base e multiplico os expoentes. Tenho que tomar cuidado que na hora que eu multiplicar eu tenho que distribuir, porque aqui é uma subtração. Então, o número vezes a subtração multiplica o primeiro e multiplica o segundo. Então, isso aqui vai dar 2 menos 6x. Pronto, agora está tudo muito bonitinho. As bases são iguais, eu tenho duas potências iguais. Isso implica, então, meu povo, que o expoente menos x é igual ao expoente 2 menos 6x. Equação do primeiro grau, tranquila de resolver. Vou passar tudo que é x para um lado, menos x mais 6x, igual a 2. Portanto, 5x igual a 2. Portanto, x igual a 2 sobre 5. Se liga, tá? Segundo exemplo. Segundo exemplo, a mesma coisa, tá? Eu tenho essa base e tenho essa base, tá? O que é que eu vou fazer? Transformar essas bases para que fiquem iguais.
A priori não são iguais. Aqui é a raiz de meio e aqui é 1 sobre 128. Mas eu posso fatorar, manipular e tentar transformar para uma base igual. Inclusive esse daqui, a manipulação, vai ser similar ao de cá, porque ambas eu consigo transformar na base 2. Já conseguiram enxergar? Olha só, meio está associado com 2 elevado a menos 1. E raiz de meio, vou fazer bem devagarzinho, é como se fosse meio elevado a meio. Porque raiz quadrada de meio aqui é 1 e aqui é 2, né? Eu posso transformar a raiz em potência. Isso está elevado a x, igual a 128. 128 eu fatoro 128 por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 2, dá 1. Acho que eu acertei, né? 64, 32, 16, 8, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7, beleza? Então isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 7. Beleza. Então, meio elevado a meio elevado a x é meio elevado a x sobre 2. Eu estou multiplicando isso por isso. Propriedade de potência. As propriedades são muito necessárias nesse momento da resolução de equações. Igual a 1 sobre 2 elevado a 7 é o mesmo que meio elevado a 7. Concordo? Porque 1 elevado a 7 dá 1. Eu poderia escrever ele como 1 elevado a 7. Então, se este está elevado a 7 e este está elevado a 7, ambos estão elevados a 7. Beleza? Isso implica as bases já são iguais, está tudo tranquilo para mim. E os expoentes também são iguais. X sobre 2 é igual a 7, portanto, x é igual a 14. Né? Passo multiplicando. Ok? Se liga. Terceiro exemplo, acho que cabe fazer aqui, tudo bonitinho, tá? Terceiro exemplo, eu tenho 64 vezes 2 elevado a x menos 1 igual a 0. Vixe, não está no formato corriqueiro de um igual ao outro. Mas a gente pode tentar colocar. Como, Celso? Olha só, isso é a mesma coisa. Esse menos 1 passa para cá, mais 1. E, portanto, eu vou ter 2 elevado a x, 1 sobre 64. Tá multiplicando, passo dividindo. Beleza. Aqui eu tenho a base 2 e aqui eu tenho 64, 1 sobre 64. Porém, 64, a gente acabou de ver aqui, ó, dá para fatorar e transformar na base 2. Tudo é base 2, ó, sem criatividade, mas voltei, tá? O que importa é a gente manipular as propriedades de potência. Se liga. 64. 64 é o quê? 2 elevado a 6. Como aqui é 1 sobre 2 elevado a 6, isso será meio elevado a 6. Aí eu posso fazer o quê? Ou inverto esse e deixo o meio, ou inverto o meio e deixo 2. Vou inverter o meio. Vai ficar então 2 elevado a x, 2 elevado a menos 6. Que é equivalente como a gente anda fazendo por aqui. Bom, se essas bases são iguais, x então é igual a menos 6 e acaba meu terceiro exemplo, beleza? Vamos fazer o último. Então, galerinha, fazendo o último exemplo, né, dessa aula, inclusive, que depois a gente continua com mais equação exponencial na próxima aula, tá? Quero reforçar bastante isso para vocês. Esse último exemplo, eu tenho aqui o exemplo 4. Base 1/3 elevado a x quadrado menos 10, base 1 sobre 729. Esse eu vou pegar até minha calculadora, tá? Você tem sua calculadora, use a sua calculadora. Olha só, repito, 1/3 elevado a x ao quadrado menos 10. E 729 eu sei que eu vou fatorar e escrever na base 3. Porque, ó, 729 por 3 é divisível por 3, tá? 243. Eu sei que é divisível porque a soma dos algarismos dá 18. E 18 é divisível por 3. Toda vez que a soma dos algarismos for divisível por 3, o número todo também é. Para quem não lembrava disso lá no ensino básico. Então, por 3, continua sendo divisível, porque aqui dá 9. Aqui já dá 81 por 3. Sou péssimo em conta.
27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Beleza, fatorei 729. Nem usei muito minha calculadora. Olha só, então isso aqui é 3 elevado a 6. 3 elevado a 6, beleza? Portanto, implica que 1/3 elevado a x ao quadrado menos 10 é igual a 1/3 elevado a 6, tá? Mesmo esquema que fizemos há pouco, tanto nesse quanto nesse. Bom, se as bases são iguais, aqui já está tranquilinho para mim, os expoentes são iguais. Ou seja, x ao quadrado menos 10 é igual a 6. Beleza, galera? Equação de segundo grau simples, incompleta, inclusive a gente não vai precisar usar Bhaskara. Está faltando o B, lembra? Tem o A, tem o C, mas está faltando o B. Na verdade, o C ele ainda não está aqui, porque ele não está igualado a zero, mas o C vai dar menos 16, para quem já está enxergando. Enfim, olha só, isso pode ser resolvido como passa tudo para cá, x ao quadrado é igual a mais 16, menos 10 é para cá, mais 10. Portanto, um número ao quadrado deu 16, x é igual a mais ou menos 4. Então, se você quiser escrever o conjunto solução, solução menos 4 e mais 4. Mas para mim só basta o valor da incógnita que você está procurando, beleza? Se liga. Eu vou parar por aqui, a gente resolveu equações exponenciais mais simples. Eu vou voltar numa próxima aula com equações exponenciais que tem um formato um pouco diferente desses, mas as manipulações também são entendíveis. A gente consegue compreender, tá? E desenvolver bem a equação exponencial. Se liga. Olha só. Abraço, curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu e até a próxima. Valeu!